Precisou? Nós tem. Meu nome é Lincoln Lisboa, sou o host desse podcast. Cara, o nosso co-host, infelizmente, hoje não pode estar com a gente. O filhão é recém-nascido, né? Então ele tá podendo cuidar um pouquinho mais desse rapazinho que tá nascendo aí. Um forte abraço, Tadeu. Deve estar vendo esse episódio. Mas vamos para cima. O tema de hoje, ele é uma palavrinha um pouquinho difícil, mas que na prática, cara, é bem tranquilo, só que ao mesmo tempo complexo, né? Como tudo aquilo que a gente conversa aqui. O tema de hoje vai ser Omnichannel, futuro ou realidade? É óbvio que eu tive que dar uma lida aqui, né? Para mim não me perder. Eu trouxe hoje, cara, um dinossauro do mercado, do varejo. Eu posso falar de varejo, né? Pode, com varejo. Certeza. Cara, um cara que você já deve conhecer de outras operações, de outros podcasts também, outras ações grandes que ele já participou também. Quase eu me enrolo aqui no trava-língua. Com vocês, o nosso amigo... Caraca, deu branco. Kleber, o obstinado. Nem sei se podia chamar de Kleber obstinado, não é? É verdade. Bom, Lincoln, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de oportunidade faz a gente compartilhar, trocar, se alimentar, aprender e ensinar também sobre essa jornada incrível aí da vida e dos negócios. Então, estou muito grato pelo teu convite e pela Nós Tem. Inclusive, ganhei um presente aqui, ó, um cafezinho, e ele acertou no alvo, porque eu sou fã de café demais, bebo, sei lá, quantos cafés por dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que esse conteúdo vai ficar incrível e vamos desenrolar sobre isso aí. Sem sombra de dúvida, cara. E assim, na verdade, a gente aqui na conversa, a gente já gravou praticamente um podcast, né? Porque foram várias interações, sobre operações, sobre esse mercado novo, né? Que a gente vai trazer aqui para a roda também. Vai ser bem interessante. Mas antes de tudo, Kleber, eu queria entender, cara, quem é o Kleber? Como que vem essa história, cara, de vendedor até hoje diretor de marca? Então, assim, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer alguém do campo de batalha que veio trabalhando desde o início. Talvez esse cara deve ter construído shopping aqui no Rio de Janeiro. Nem tanto. Como você disse aí, eu me considero sim um dinossauro do varejo. Eu veio lá do varejo antigo. Bom, meu nome, como o Lincoln já falou, é Kleber Cordeiro. Hoje eu estou indo para os 48 anos, sou da década de 70. Caraca! E é bacana contar um pouco sobre essa história, né? Eu fui pro varejo, eu fui pai cedo. E quando eu fui pai, eu dava aula em academia. E aí, caramba, fui pai, eu preciso ganhar dinheiro. E realmente, naquela época, o varejo era... A gente ganhava grana no varejo. Os jovens todos, e eu lembro que até trabalhavam comigo pessoas que moravam na Zona Sul, que falavam inglês, que viajavam o mundo, mas que queriam tirar um dinheirinho no varejo também. Então, eu entrei com esse intuito pro varejo. Como você falou, acho que um grande diferencial é que eu fui vendedor de chão, de piso. Então, eu passei por todos os processos, como vendedor, subgerente, gerente, supervisor, gerente comercial. Hoje estou como gerente de marca da Sapatella, uma empresa que eu adoro e estou fazendo um trabalho incrível. Então, assim, eu vivi o varejo antigo, que não tinha nem celular. O nosso trabalho de CRM era o fichário, onde todo mundo ali anotava. Eu lembro que eu dividia por mês, para poder ter os aniversariantes do mês, fazia ali as minhas anotações do que o cliente gostava, o que ele comprou. Então, e era telefone fixo. Eu estava trocando ideia contigo lá embaixo, eu lembro quando eu era supervisor, os resultados de dezembro eu recebia na secretária eletrônica. Kleber, Barra Shopping, 15 mil. Ai de errar, né? Ai de errar. E no dia seguinte ia acordar assim, eu ficava até 1 ou 2 horas da manhã para poder pegar o resultado ali no caderninho e somando e dividindo para poder saber se estava dentro da meta ou não. Então, eu vi esse varejo evoluir. Eu vi o varejo crescer, ele mudar, e eu tive que me adaptar. Como você disse aí, eu fui crescendo, né, cara? Eu acho que eu falo com muito orgulho que, diferente da cadeira que eu tô hoje, eu sou um eterno vendedor, com muito orgulho. Claro que dependendo da cadeira e da função que você está exercendo, você vai estar vendendo ou um produto, ou um serviço, ou você vai estar vendendo ideias e negócios. Eu, na cadeira que eu estou hoje, eu coordeno o time de marketing, e-commerce e comercial, junto com o meu CEO dentro da empresa. E o meu trabalho, basicamente, é vender projetos, vender ideias, pensar em novos caminhos. Então, eu continuo vendendo. Eu acho que a venda faz parte
do ser humano. A gente... Então, minha filha agora vai ser médica. Eu falo para ela, filha, bacana, mas eu tenho certeza que você sendo uma boa médica, se vendendo bem, e aí quando eu digo isso é cuidando, olhando no olho, sendo humano, eu tenho certeza que os clientes, cara, quando pensarem numa pediatra, que é o caminho que você quer, vão pensar em você, e não é só porque você é uma médica, é porque você é diferente. Então, eu acho que a Venda está inserida em todos os nossos campos da vida. Então, esse é um pouco do Kleber, eu sou pai de 2 filhos maravilhosos, sou cristão, amo esporte, amo viver e amo pessoas. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu entendi que são pessoas que fazem os processos e que eu dependo delas, então eu consigo me conectar, eu amo gente. Isso me facilitou crescer na jornada, porque eu acho que são as pessoas que fazem a diferença. Por mais que hoje em dia, no mundo de hoje, tem ferramenta pra caramba que facilita o processo, se não tiver uma pessoa ali com intenção de fazer acontecer, fica mais difícil. Eu falo isso muito até pensando no CRM, já falando um pouco do dia de hoje. A gente tem as ferramentas que já dão lá um texto pronto para você enviar para o cliente. E eu vejo que o vendedor que faz isso no automático, ele não tem o mesmo resultado do vendedor que manda uma foto, ele bate um papo com esse cliente, ele interage, ele fideliza. E isso faz toda a diferença. Então, por mais que tenha ferramentas hoje, o fator humano, o interesse pelo próximo, continua fazendo um grande diferencial no mercado. Eu queria lembrar aqui de cabeça, cara, o significado da palavra CRM, mas a gente vai botar depois ali nos cards. E de um jeito bem básico de entender, é a ferramenta que trabalha no relacionamento com esse cliente, né? Tanto para ver... Customer, Rachel nos anos... Meu inglês tá voando. Perfeito. É isso aí. Eu fiquei com medo de brincar, cara, porque assim, é isso, né? Tem que às vezes falar a palavrinha certa, mas show de bola. Essa questão de CRM, cara, é uma excelente bola aí para se levantar. Eu acredito que pro dia de hoje, vai até bater enquanto aquilo que a gente vai conversar também, referente ao Omnichannel, porque não existe Omnichannel, nem existe Growth sem CRM. Ponto. Porque senão você, cada dia mais na cadeia, vai ficar só apontando seus resultados para clientes frios, vai cair pro teu time comercial lá, vai ter que ficar se virando com o cliente frio, e às vezes você pode se preocupar um pouquinho com o LTV, o CRM apoiando isso, para você conseguir ter aí essa recompra desse cliente, né? E as suas operações de varejo, né? Falar de LTV dentro do varejo e de CRM dentro do varejo é uma coisa extremamente simples para nós, mas ao mesmo tempo complexo. Vamos deixar isso aí anotado aí, porque em breve a gente vai falar sobre isso daí também. Achei bem interessante. Clebão, cara, agora como diretor de marca, eu sei que você já participou de algumas operações. Eu consegui ver essas operações rodando na íntegra antes de te conhecer como pessoa. Então, eu vejo a coisa acontecendo, e daqui a pouco eu olho pro lado, né, num culto, e o cara tá do meu lado, pô, o cara que encabeçou a parada. Cara, como é que foi isso, meu irmão? Conta pra galera aí como é que foi essa ação, né, dentro daquilo que você pode falar também, né? Claro que a gente sabe que tem as entrelinhas que nem tudo precisa ser dito dentro do podcast. Beleza? Beleza, vamos falar. Eu queria só trazer algumas marcas que fizeram parte da minha história e que realmente me formaram hoje como eu sou. Eu acho que eu agradeço muito a Armadillo. A Armadillo foi uma marca que me deu uma das minhas primeiras oportunidades no campo de venda, e foi lá que eu cresci, fiquei lá quase 6 anos e passei por esse processo de vendedor, subgerente, gerente, supervisor. Adoro o Ricardo Nasser, um cara incrível, dono da Armadillo, aprendi muito com ele, e lá foi a minha, como se eu disse assim, formação do 2º grau, lá eu saí preparado para a batalha. E aí depois, eu passei por outras empresas, tá? Só vou trazer algumas que me transformaram ao longo da caminhada. A Reserva, eu tinha sempre um desejo de trabalhar na marca, eu via ela uma marca extremamente disruptiva, atual, que buscava trazer o novo, e quando eu recebi a oportunidade de passar para lá como consultor de franquia, viajando o Brasil, levando cultura de marca, foi incrível. Eu fiquei bastante tempo lá e foi assim uma pós-graduação. Eu falo que a Reserva realmente, ela abriu minha mente, me ensinou muitos caminhos, principalmente de inovação, de criatividade, foi incrível. E também a Fuel, que era uma marca de óculos, que eu trabalhei também lá como gerente comercial, e lá eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu nunca tinha feito. Isso foi lá, eu tive voz de fazer coisas que eu não tinham acontecido na minha vida ainda. Eu já tinha participado de todos esses processos diretamente ao cliente, mas realmente da parte estratégica de tomada de decisão, para onde a marca vai, aonde ela vai investir, o que a gente vai fazer lá, eu tive essa oportunidade. Lá eu consegui fazer grandes parcerias
com outras marcas, collabs, também fazia parcerias e linhas assinadas com artistas. Então, e eu que fiz toda essa parte de negociação, de trazer o artista, de negociar valor, de trocar ideia, de pensar de como seria. É claro que o marketing veio junto, a criação veio junto para poder fazer o produto e a campanha, mas eu que fui o motor que começou esse processo. Então, ali realmente eu fiz coisas que eu nunca tinha feito e me engrandeceram demais. Então, assim, foram momentos que me tornaram quem eu sou hoje. Inclusive, assim, uma dica para você que está aí escutando, faça o seu melhor aonde você estiver. Mesmo que você não esteja tão satisfeito, às vezes até frustrado, pô, não estou ganhando o que eu queria, eu não sou reconhecido, meu irmão, faça o seu melhor. A empresa que eu estou hoje, que é a Sapatela do Grupo Sonho dos Pés, para você ter ideia, eu estava numa feira de franquias da ABF, atendendo na Fuel. Por alguns motivos eu não estava mais tão feliz lá, sou muito grato, mas naquele momento eu não estava mais tão feliz, mas em nenhum momento eu deixei de fazer a minha parte com brilho no olho, com vontade, com alegria, vendendo o que eu estava ali para ser feito. E numa feira da BF eu conheci os donos, as donas da Sapatela e Sonho dos Pés. Não sabia que eram, atendi e no final do papo elas, menino, você tem o brilho no olho, você vende com tanta vontade, você vai trabalhar comigo. Eu sou dono do Grupo Sonho dos Pés e Sapatela. E a gente demorou 2 anos aí numa conversa entre almoço, reunião, bate-papo, e aí depois veio o convite. Então, é sempre isso. Às vezes você está ali fazendo algo sem tanta vontade, mas você está atendendo um dono de uma grande empresa, um CEO, que pode estar abrindo uma porta para você. E se você estiver fazendo algo mediano ou ruim até, que hoje o mediano já tem em alguns casos é normal, você, de repente, perde uma grande oportunidade. Então, eu acredito que as sementes que você planta e o que você entrega, mesmo você não querendo estar ali, mesmo você estando desmotivado, acontece, tá? Ninguém acorda motivado todo dia. Exatamente. Eu quero entender quem é que acorda motivado todo dia. Mas quem tem um porquê dá um jeito no como. Eu sempre tive um porquê. Eu sou pai, eu tenho meus projetos, eu tenho meu propósito de vida. Então, assim, eu acredito que você planta sementes e que você está sendo visto. E que Deus te honra. Porque a Bíblia também fala que a gente tem que fazer as coisas todas como se fosse para Deus, que Ele lá de cima está vendo e que uma hora a porta vai abrir porque Ele é que abre e fecha a porta. Então, eu acredito muito nessas vertentes de verdade. Então, hoje eu estou nessa empresa fazendo esse trabalho de diretor comercial. O Grupo Sonho, a Sonho é muito maior do que a Sapatela hoje. Eu justamente fui chamado para trabalhar, para cuidar da Sapatela, que era tipo o irmão mais novo e menor, onde já tinha um que já tinha uma identidade, já estava pelo Brasil inteiro. A Sapatela dentro do grupo é menor do que a Sonho, e eles realmente tiveram um projeto agora de dividir as duas marcas e de alguém estar cuidando e olhando para que a Sapatela também cresça igual a irmã mais velha, que é a Sonho dos Pés. Então, hoje o meu trabalho é criar estratégias pensando em como a gente cria branding, resultado, a curto, médio e longo prazo para a Sapatela. Junto com todo o meu CEO, Bruno Moitinho, que um abraço também para ele, um cara incrível, que tem uma escuta aberta gigante, Renata Moitinho, Nayane, Keila, que são pessoas incríveis que me deram essa oportunidade. Então, o meu trabalho hoje, e não está fácil, a gente está no meio de uma crise, não está tão simples o varejo, sem falar na mudança de comportamento de consumo, que é muito do assunto que a gente vai falar aí, de omnichannel, da compra online, e que acaba que o varejo físico perdeu um pouco de percentual de fluxo, sim, é uma realidade. Então, como é que a gente vive nesse meio de hoje, se mantendo e pensando em crescer, que não é uma matemática tão simples? Eu pego essa mesma pergunta e mando para você de novo. O que acontece, cara? A gente tem esse conceito de Omni, né? Multicanalidade. Então, a gente estava até conversando dentro do bastidor e que a pandemia, ela veio, cara, para acelerar aquilo que já estava rolando. Então, a gente já tinha muito, né, a questão de vendas online, só que a compra online, ela ainda estava... A galera estava aprendendo. Então, se por um lado tinha pessoas para comprar, também tinha que ter pessoas para vender. Hoje você toca ali a operação junto com a Sapatela, né? Sim. Então, dentro da Sapatela, a gente já conseguiu entender ali que vocês conseguem trabalhar dentro desse Omnichannel também. Cara,
como que, na sua visão, essa multicanalidade ajuda nos resultados finais? Que agora é pelo seu CRM, de repente pela tua ferramenta lá de BI com resultado de faturamento. Antigamente era pela secretária eletrônica. Hoje ficou mais fácil. Eu acho que o Omnichannel não é um futuro, é uma realidade. Hoje já é um presente, né? Na verdade, quem não faz está perdendo o mercado. Então, ele, na verdade, ele integra os canais, criando com a intenção de criar uma experiência boa para o cliente, onde ele pode comprar no digital e retirar no físico, ele vai no físico e não tem o produto, ele já entra e pega no digital. Então, eu acho que o Omnichannel nada mais é que é uma integração pensando numa boa experiência para o cliente. Eu acho que é uma realidade isso hoje. Eu acho que, como você disse, a pandemia ela acelerou um processo. Eu mesmo, vou fazer 50 anos, já, falta pouco. Eu dizia há um tempo atrás, eu comprar pela internet nunca, isso não funciona, eu não acredito. E hoje, meu irmão, eu me vejo lá, ó, Temu, Shopee, Mercado Livre, eu que gosto de carro antigo, e eu ficar mexendo em carro, tudo que eu compro hoje para o meu carro, para essas coisas, é pela internet, mano. Compro mais nada. Antigamente ali na Rua Escobar, em São Cristóvão, que era onde vendia tudo. Vendia tudo, né? Parava lá, meu irmão, comprava tudo. Hoje em dia eu tô em casa, no conforto do lar, pego ali, abro, melhor preço, entrega rápida. Eu aprendi. Então, eu acho que o pessoal que é mais antigo, essa geração que já nasceu nesse mercado, já é nativo. Ele já acreditou e já entendeu que funciona. Agora, para o pessoal mais antigo, ele tinha um pouco de medo e receio de comprar e não chegar errado, não funcionar, e esse medo ele foi perdido ao longo do tempo. Então, como eu disse, eu acredito que para a sobrevivência de uma marca hoje, ela depende da multicanalidade, ela depende do omnichannel, ela depende do digital. Porque se eu tenho uma queda de 25% a 30% no físico, no ponto de venda da minha loja, se eu não conseguir recuperar isso hoje, porque os shoppings, meu irmão, o aluguel é pedreira. Todo mês tem GPM, IPCA, aumenta o aluguel e o fluxo menor. Como é que eu consigo manter um negócio aberto? E eu lembro que quando começou essa coisa do digital, o físico vai acabar. Eu acho que não, eles se integram. Mais uma vez aí, eu acho que... Por quê? Mas o ponto de venda físico, ele teve que mudar para se adaptar a uma tendência que veio do digital. Hoje o ponto físico, ele é muito mais de experiência, de experimentação. Então, antigamente, eu lembro que quando eu queria comprar em dezembro, eu ia pro shopping lotado e ficar rodando para ver a melhor oportunidade. Hoje não, eu facilito, eu tenho ali na palma da minha mão, eu já meio que vou pro shopping com uma direção. Então, eu acho que se a loja não entender que aqueles 4 P's do marketing lá atrás não funcionam mais, que era ponto, produto, preço e promoção, isso não funciona mais. Eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que ter o porquê do cara ir no meu ponto de venda, além do produto e do preço. Então, que aí esbarra em vários assuntos. Primeiro, um bom atendimento, que é o básico. Um vendedor feliz, atendendo o cliente bem, trocando a minha ideia, tratando ele como humano, que não está fácil. Hoje, o maior gargalo que eu tenho de ponto de venda é matéria-prima. Eu tenho várias ferramentas que me ajudam, mas, ao mesmo tempo, a minha matéria-prima, a minha matéria humana, tá difícil de encontrar. A gente estava conversando sobre isso, né? Um gargalo geracional, praticamente, né? Então, assim, até porque essa geração... Ela não está ali só pelo dinheiro, ela quer ter um propósito, ela quer um porquê, ela tem que se identificar com aquela marca, ela quer ter orgulho de dizer que trabalha ali. Então, aí entra a marca querendo construir um branding, não só para o cliente final, mas para o cliente interno também. Porque senão a gente vai ter só empregado que está ali para fazer a hora dele, ganhar um dinheiro e tchau. E para dar 1 quilômetro a mais, 1 milha a mais, tem que ter um plus. Então, a experiência começa no atendimento, de uma equipe bem treinada, bem preparada, com um sorriso no rosto, entendendo o lado humano. Eu vou na experiência além de ter um café, de ter um refrigerante, uma bebida para o cliente, de ter, de repente, um instagramável, alguma coisa para o filho dele se divertir, de ter uma customização. Então, o cliente ele tem que ter um porquê, porque se a gente depender só da compra de impulso no ponto físico hoje, não vai sobreviver. Não vai rolar. O fluxo diminuiu. Hoje as pessoas diminuíram a compra de impulso. A pessoa pesquisa antes de comprar. O que eu vejo hoje, a pessoa vai na loja, experimenta e compra pelo digital, porque ela tem um cupom de 10% de desconto. Olha só que doideira. Se você não tiver o Omnichannel muito bem integrado entre o físico e o digital, que essa é a intenção, você vai perder mercado, você vai perder cliente. E, como você disse, através do CRM a gente consegue filtrar e facilitar quem eu quero atingir, como eu quero atingir, qual é o meu cliente que compra mais vezes, qual é o cliente que demora mais para comprar. Eu consigo criar estratégias junto com essa multicanalidade para atender esse cliente. Então, hoje eu não acho que o físico vai morrer.
E acho que o digital, ele vai... hoje eu estava lendo até algumas pesquisas que o consumo até diminuiu de digital. E o físico cresceu. Embora ainda não recuperou o que era, eu acho que não recupera mais, não tenho previsão de futuro, mas para a realidade do que eu vejo de geração e de cultura que vive-se hoje, mas eu acredito que a marca que entende que ela tem que ter uma experiência e ela consegue trabalhar bem essa multicanalidade dentro da empresa, ela consegue reter mais clientes e ter uma boa reputação, que é hoje essa geração, para comprar contigo, ela vai pesquisar a tua reputação. O problema hoje do omnichannel, para mim, é logística e tempo de entrega, que agora virou uma disputa. A pessoa compra em 4 horas. Hoje tem gente que já entrega em 4 horas na tua casa, meu irmão. Então, se você fizer um baita trabalho de rede social, de site e de experiência em loja, mas você tiver uma entrega ruim, uma logística que não atende, você vai ter uma reputação ruim. Então, são várias pontas soltas dentro desse universo que tem que estar bem amarradas para que você consiga crescer dentro do mundo de hoje. Eu gosto de tratar esse tema como um quebra-cabeça, né? Então, como você mesmo falou, né? A gente não combinou nem nada. É um quebra-cabeça, não tem jeito. É um quebra-cabeça. E, às vezes, cada quebra-cabeça é um quebra-cabeça diferente. Então, quando a gente fala de Omni, a gente também tem que levar em conta que a experiência do usuário hoje para compra, ela não é uma experiência linear, né? Antigamente, talvez até seria, né? O pessoal ia lá diretamente no shopping ou diretamente dentro da barraca do seu João e comprava o produto que ele queria. Ponto. Hoje não. Hoje o cara, ele começa dentro do online, vai ver se você está conectado em alguns outros lugares, vai ver as suas collab, o que falam sobre você. Aí que sai, ele vai na sua loja física, se tiver, para depois ele fechar essa venda. E às vezes essa venda nem é fechada ali nesse momento, ela é impactada pelo CRM. E esse basicamente é o processo desse quebra-cabeça, né? Até uma experiência que aconteceu comigo, cara. Eu sou do mercado e fui picado pelo mercado. Eu tinha que comprar uma camisa e precisava dessa camisa rápido. Eu, cara, então deixa eu planejar aqui como é que eu vou comprar essa camisa. Aí eu, mano, vou entrar num site, né, que algum dia a gente vai ter aí, de repente, alguma parceria estratégica, né, que é a Livelo. Para quem é do mundo de milha consegue entender. Aí eu, cara, já que eu vou comprar, eu quero comprar num lugar que eu consiga alguma bonificação por essa compra. Então, fui lá para Livelo. E lá tinha uma promoção de uma determinada marca. Eu também não vou trazer a marca, né? Dependendo aí de como seja vista, ela, de repente, não queira o nome associado ainda. Mas fui lá e entrei nessa marca. E fiz a pesquisa em outras 2 marcas. O site que eu optei a comprar era o site que eu conseguia retirar na loja. Que, no caso, era até um shopping. Aí, acho que não dava para fazer isso, eu já limpei. E só ficou ela. E aí eu fui lá, olhei e tal, a camisa, cara, essa camisa aqui mesmo, fiz o pagamento, fiz todo o processo. Foi já direcionado para lá, no dia subsequente fui lá, busquei, vida que segue. Então, eu acredito que esse ecossistema, ele tanto ajuda dentro do brand, dentro dos quebra-cabeça, ele dá esse suporte para esse quebra-cabeça logístico que, a nível Brasil, a gente sabe que é uma coisa que precisa melhorar e muito, a gente precisa avançar. Enquanto existem países americanos que estão entregando com drone, a gente está com dificuldade até de entregar. Então, quando a loja ela tem esse omnichannel, né? Não vou falar de growth, né? Mas esse omnichannel, ele vai escalar muito o resultado dentro do growth também. Porque automaticamente você traz um lead que comprou com você, ele teoricamente já veio mais barato, só que ele já comprou na loja, ele teve todo esse processo de experiência que você passou, a tendência é que se ele quiser o mesmo produto, que ele faça o quê? Mesmo caminho, ou ele vai diretamente lá na loja para poder fazer essa compra. Então, a gente sabe que é um cenário que está mudando, está sempre tendo atualizações, né, tanto de ferramenta, inteligência artificial vindo apoiar. Como que você, um cara que é dinossauro dentro do mercado, consegue entender essas variações, esse mercado, e para onde que a gente estava, onde que a gente está hoje e para onde que a gente pode chegar aí, de repente, aí num prazo de 5 anos, que é pouco, né? Antigamente a gente falava 5 anos, era dado como um longo prazo. Hoje já 5 anos é daqui para ali. Então, como você disse aí, eu acho que... Até postei um vídeo esses dias falando que não é o mais sorte que sobrevive, é o que mais se adapta às mudanças. Isso não sou eu que digo, isso é a teoria aí da evolução, né? Eu acho que, primeiro, você tem que estar bem antenado ao mercado e o que está rolando no mundo.
para que você não fique... A gente viu grandes marcas e players aí do mercado que morreram na jornada porque não conseguiram se adaptar ao que estava rolando. Exemplo da Blockbuster, entre outras. Veio a Netflix e acabou com eles. Eles, não, ninguém nunca vai deixar de pegar. E eles tiveram uma oportunidade de tentar se adaptar e mudar e não fizeram isso. Então, até de fazer a aquisição, né? Sim, na época. Sim. Na época que era apenas uma startup, apenas uma nós tem. E aí morreram. Então, assim, eu acho que hoje, principalmente, é você estar antenado e conectado com as informações do que estão rolando e com possíveis possibilidades lá do futuro. Eu acho que quem se adapta tem mais chance de vencer. E eu digo sempre alguma coisa. Se você não está feliz com o resultado que você está tendo, eu acho que você tem que testar. É óbvio que é muito mais fácil. Quando eu falo de nível pessoal, é muito mais fácil. Hoje eu quero tentar ver se eu me dou bem no Krav Maga. É uma coisa só minha. Estou dando um chute aqui bem raso para você entender onde eu quero chegar. Quando a gente fala de uma empresa e você não está feliz com o resultado, não é tão simples, porque você tem que fazer uma análise para diminuir a chance de risco. Você tem que minimizar o seu risco, porque você está falando de dinheiro, de investimento, de futuro. Então, assim, mas depois de feita uma análise prévia, se você não está feliz com o resultado que você está entregando, eu acho que é fundamental você testar. Eu sou um cara que, lá na empresa, eu sou um cara que incomoda. Eu sou aquele cara que incomoda no sentido de que eu sou inconformado. Eu sou, como você falou, obstinado, é um cara que está ali. Eu estou sempre tentando trazer coisas novas e vendo no mercado e trazendo ideias para tirar a galera da zona de conforto. Provoca interações, mudança, uma provocação de crescimento, bolas, exatamente. Eu trago pensamentos, levanto bolas, trago cases. E aí, vamos testar? Porque eu só vou saber se funciona ou não testando. Então, acho que no mundo de hoje, para sobrevivência, eu vejo marcas que saíram do que faziam sempre, sem perder a sua essência e a sua identidade. Isso é importante dizer. Eu não estou dizendo que você vai perder, vai fazer um rebranding total, vai querer se reposicionar. Não. Mas você, às vezes, fazendo pequenas histórias... Pequenos ajustes, né? Ajustes você consegue trazer, de repente, quem não ia comprar contigo, quem... Pô, essa marca é maneira e interessante. Seja uma collab, seja uma coleção diferente, seja uma campanha disruptiva. Caramba, que chamou a atenção. Então, fazer mais do mesmo... você não vai ter resultados diferentes. Eu acredito que, na tua pergunta aí, como é que eu vejo o futuro, eu vejo o futuro de quem dá certo e de quem está antenado, testando e arriscando. Eu acho... Opa, o relógio tocou aqui, foi mal. Tranquilo. Eu acho que o risco está diretamente ligado aí ao sucesso. É óbvio que tem que ser um risco controlado, dependendo do teu nível de negócio. Mas eu acho que você tem que testar. Foi mal, me perdoa. Não. Então, eu acredito que, voltando aí, eu sou muito do teste, do acerto e do erro, e medir. Então, eu testo, faço uma medida e avalio. Continuo nesse caminho? Ajusto a roda? Ajusto a rota? Não. Então, eu acho que esse é o meu pensamento para o futuro. É realmente tentar entender o que está rolando, ver as tendências... e, às vezes, arriscar em coisas novas. Eu acho que se você não arriscar em coisas novas, você vai... uma marca que envelhece. É uma marca aí que não se conecta com o que está rolando. Então, eu acredito que a inovação, a criatividade, são grandes ferramentas, além de tudo que a gente falou aqui, de Omnichannel, de CRM. Eu acho que criar uma cultura dentro da empresa onde está aberta a criatividade, inclusive, dos funcionários, porque tem empresa que, não, é a gente aqui que decide. Cara, às vezes eu faço rodas com os meus vendedores, com os meus gerentes, como eles trazem ideias incríveis que nem eu não tinha pensado. Não é porque eu estou sentado na cadeira de diretor, de gerente de marca, que eu sou o sabe-tudo, irmão. Nunca me coloquei nesse lugar. Às vezes tem um vendedor, tem um estoquista também que teve uma ideia melhor do que a minha. Agora, se ele não tem voz, se a empresa não tem a cultura de que ele pode trazer, que ele tem uma voz ativa, pô, aí eu limito. Então, acho que a gente tem que criar essa cultura de ouvir também e de ver o que está acontecendo para você criar estratégias aí e conseguir surfar essa onda do futuro. Que é difícil falar como é... Cara, se a gente olhar como o mundo mudou em 2, 3 anos, tu perguntou para mim qual a projeção para 5, é uma loucura, irmão. A gente está agora vivendo a IA. E eu sou agora fã do ChatGPT, meu melhor amigo, né? Não que eu não deixei de criar, mas o IA é uma tendência, a gente falou de Omni e tal. Hoje a inteligência artificial, meu irmão,
É uma baita ferramenta até para o Omni, para o CRM, para se conectar com o cliente. Ela pode ser usada de diversas maneiras. Às vezes eu tenho uma ideia, eu começo a bater papo com o ChatGPT. Não, mas e por aqui? E por ali? E eu vou azeitando, porque a gente não pode ser preguiçoso. Hoje eu acho que as pessoas também usam o ChatGPT para tudo. Mas eu acho que para azeitar um pouco a ideia, para trazer algumas sugestões, você teve aí o site e você usa ele como uma ferramenta de melhoria e de construção. É até legal tu falar em cima disso, porque, por exemplo, hoje tem aí a empresa que você consegue tocar ali como diretor de marca. Dentro desse processo, eu acredito que você toca outras equipes multidisciplinar, que às vezes até o cara que você está tocando ali, ele entende um pouco mais daquilo que ele está fazendo do que com certeza direcionado, assim, diretamente você. E como que é hoje com essa evolução da IA dentro desse processo de multicanalidade, lidar também com essa galera de multigeração, né, cara? Então, a gente cada dia mais, eu acredito que até de repente daqui a pouco a legislação muda enquanto é isso, você pega um garoto de 14, 15 anos que o cara tá voando, de repente ele já é melhor do que o seu sênior, porque o seu sênior, ele não viveu IA, esse cara tá vivendo IA todos os dias. Sim, concordo plenamente contigo. Quais são os maiores desafios de tocar uma equipe multidisciplinar, tocar projetos assim? Primeiro, já que você tocou, é a humildade. Eu acho que tocar uma equipe multidisciplinar, que hoje tem um moleque, de repente, de 16, 18, que sabe mais do que você sobre determinado assunto, você, de repente, orgulhoso, não vai, não, meu irmão, não. Humildade, escuta aberta para você entender que, pô, tu não sabe tudo e que você tem um moleque ali que nasceu nisso e que vai te ensinar. Então, acho que humildade num cargo de liderança no mundo de hoje é fundamental. No meu tempo lá de vendedor, brother, o meu gente falava assim, 2 horas no estoque, chegou atrasado. Meu irmão, e era assim, senhor. Hoje, eu tive que me adaptar, e eu converso isso com a minha liderança toda, hoje não dá mais para ser assim. Hoje o pessoal tem que entender o porquê fazer aquilo, como fazer aquilo. Ele não quer simplesmente fazer, ele quer ter um sentido para fazer aquilo. Então, eu acho que eu tive que, através de muita leitura, estudo, entender como funciona essa geração de hoje. Na minha empresa, eu tenho pessoas mais velhas que eu, que têm 25 anos de empresa, e tenho jovens super promissores também. Então, eu acho que você ser flexível e entender... eu sempre falo que uma frase máxima que lá na empresa a gente usa muito é respeito com verdade. Eu acho que tem algumas coisas na vida que a gente não pode abrir mão, que é respeito e ética. Tá? Isso eu não abro mão. E agora, algumas pessoas podem até falar, Kleber, você é grosso. Não, eu sou prático, objetivo e direto. Às vezes as pessoas confundem isso, mas com respeito, ética e verdade. Então, você conseguindo construir uma relação onde existe uma troca, eu falo que a minha liderança ela é linear. Na parte hierárquica, eu estou acima, mas eu me coloco na mesma linha, porque, na verdade, eu trabalho para eles. Eu falo que a liderança é solitária e que é invertida a pirâmide. Eu trabalho para eles, não são eles que trabalham para mim, porque eu estou o tempo todo pensando em como melhorar os departamentos, e como fazer vender mais, e como criar um ambiente melhor. Então, eu estou o tempo todo pensando em como, e isso eu tenho certeza que faz um resultado melhor. Eu estou pensando lá na frente, mas a pirâmide é invertida. Eu trabalho para eles, eu estou o tempo todo pensando em como fazer para melhorar. Então, acho que você perguntou sobre IA e tal, outro dia entrou um moleque novo lá, que vai cuidar junto do e-commerce, um moleque com uma bagagem, uma linguagem que eu até anoto às vezes, assim, ele fala alguns temas que, opa, esse eu ainda não sei. E tu tem que ser humilde eu reforço isso. Eu acho que humildade de entender que a gente vem de uma geração mais antiga e que a gente está tentando se adaptar a esse mundo de hoje e entender que às vezes peças novas vão vir e que você tem que estar preparado para encaixá-las e recebê-las bem, é fundamental para a sobrevivência, primeiro da tua gestão e da tua liderança e também para o sucesso da empresa lá no futuro. Então, eu acho que você conseguir nessa cadeira fazer as conexões leves, onde todo mundo se senta aceito e disposto a contribuir, é fundamental. Cara, eu consigo enxergar que você sempre está buscando a alta performance, seja na área profissional, no dia a dia, como família. A gente consegue ter essa amizade, né, mais próxima, e isso é bem legal. E eu queria entender de você o que te motiva, qual o propósito, o que faz esse brilho no olhar,
Que assim, eu não tava lá no dia, né, na ABF, né? A ABF é a Associação Brasileira de Franchise. Isso é onde a gente vende franquias, É, né? Onde sim. as marcas vão lá para gerar leads de futuros interessados em franquias, fechar negócio, apresentar a tua marca para o Brasil e para o mundo. É basicamente isso. Mas eu acredito que o mesmo brilho nos olhos que a CEO lá da Operação viu é o que eu tô vendo aqui e o que eu vejo todo dia, né? É vida, pô. Isso. Essa pergunta é muito interessante, né, cara? É um propósito. Eu olhando para mim hoje, o meu propósito de vida é impulsionar pessoas. Eu amo gente, como eu digo. Então, o meu propósito é mudar ambientes e impulsionar pessoas. Eu vejo isso nitidamente, seja na igreja, seja no futebol, seja no Ministério de Luta, onde eu dou aula de boxe lá para senhoras, para crianças autistas e especiais. E como alegra o meu coração e faz o meu olho brilhar, ver as pessoas evoluírem, ver as pessoas saírem da zona de conforto, ver as pessoas sendo melhores. Então, o que me motiva é realmente transformar ambientes e, consequentemente, conseguir melhores resultados, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Então, se eu pudesse definir hoje quem é o Kleber e qual o meu propósito, é de impulsionar. Eu digo isso sempre. Eu gosto de ver as pessoas mudando. E isso é nítido para mim, aonde eu piso, aonde eu vou, porque é natural. Eu não forço isso, sabe, Lincoln? Acho que quando a gente fala de propósito, e quando você encontra isso dentro de você, o dinheiro é consequência, o cargo é consequência. Então, quando eu entro numa empresa que eu vejo que precisa de cuidado e que tem muito trabalho para ser feito, como isso me deixa, caraca, meu irmão, vambora. Quando eu recebo um amigo, um irmão, alguém que eu vejo que precisa de ajuda e que tem um grande potencial e que só precisa, às vezes, de uma impulsão, de um abraço, de uma troca de ideia ou de um direcionamento, cara, isso faz o meu olho brilhar. Então, eu acho que isso me define. Eu gosto de gente e gosto e acaba que isso se transforma para a minha vida profissional também. Então, o meu maior propósito de vida é fazer as coisas darem certo. Eu tive um grande exemplo que foi meu pai, e eu até postei esses dias também falando que a diferença de um visionário e de um louco é o resultado. É uma linha muito tênue essa. É uma linha muito tênue, cara, e às vezes são detalhes. Eu acho que o que vai definir isso é a tua persistência e a tua constância. Porque às vezes você tem uma baita ideia e ela não deu certo de cara. Você tem outra. Eu lembro do filme Fome de Poder. Não sei se você já viu esse filme, que é a história do McDonald's. né? O cara era um cara que vendia milkshake na rua. E não tinha telefone, ele tinha que botar no carro uma máquina de milkshake. Tu é dessa época, né, Junto? Calma. Quase. Quase lá. Eu tinha cabelo ainda nessa época. Aí, meu irmão, o cara botava uma máquina de milkshake no carro e ia andando pela estrada. E às vezes ele chegava e ele parava nas lanchonetes e tal, com 15 nãos. Ele gastou gasolina, gastou o tempo dele. Ele ia para casa e ele botava um vinil que dizia que persistência ganhava do talento, ganhava do motivado, e ele continua. E aí, quando ele viu a oportunidade do McDonald's, que não foi ele que criou lá, ele viu, caraca, esse método aqui eu nunca vi em lugar nenhum. Pô, irmão, vamos replicar isso. Aí os caras eram resistentes, ele conseguiu convencer, replicou. E eu lembro que quando ele ia vender o McDonald's para as pessoas, mas você não é o cara da máquina do milkshake? Mas você não é o cara da mesa dobrável? Ele sou. Mas você tem que definir, meu amigo, eu só preciso acertar uma vez. E ele acertou. Então, eu acredito que a persistência, ela te leva ao sucesso. Quando eu quis dizer que o visionário louco, ele ali é uma linha muito tênue, que eu acho que às vezes o que define é se você vai continuar na busca. E se eu lembro, por exemplo, a gente fala do Albert Einstein, de várias coisas que ele criou, 2 ou 3 explodiram, mas foram várias que deram errado antes. Várias pinturas de pintores famosos, 3, 4 explodiram, mas ele tem 1000 artes pintadas. Então, eu acredito que essa persistência. Quando o meu WhatsApp está escrito obstinado, justamente por isso, que é um cara que ele não para. É um cara que ele corre atrás dos objetivos, por mais que difícil que seja, ou de caiu, levantou, como diz o grande Rock Balboa. É engraçado, eu sou dessa época do Rock Balboa. Inclusive, eu sou treinador de boxe do Ministério lá de Luta do Bola de Neve, porque me inspirou naquela época. Ele fala, meu irmão, eu lembro que é uma frase que todo mundo usa, não importa quanto você apanha, não importa quanto você bate forte,
Importa é quanto você apanha e continua levantando, porque essa é a vida, meu amigo. Então, o meu propósito é esse, bicho, é não desistir, é seguir em frente e se possível, nessa jornada, desenvolver pessoas e empresas e negócios para que eles deem certo e cheguem na sua melhor versão, assim como eu estou tentando. É uma luta diária e constante. Estou longe de ser perfeito, mas eu sou melhor do que ontem, eu sou melhor do que eu era 10 anos atrás. E essa é a nossa busca constante diária todos os dias, meu irmão. Seja pessoal, seja profissionalmente. Pô, muito legal, cara. E, cara, eu conheço você como treinador, né, de luta, como goleiro também, pô, jogador de futebol. Eu só apanho, né? Bom, deixa eu só te cortar, olha que doideira. No futebol eu sou goleiro. Quer profissão mais ingrata? Meu irmão, tu defende 10 bolas. A primeira. Tu toma uma que era defensável, tipo, pô, goleiro. E aí o atacante errou 15 bolas. Aí tu toma um. Então, na vida eu sou boxeador, nos esportes de luta. Apanho mais do que bato, meu amigo. Então, resume um pouco do que eu disse até aqui. Vai, mas continua aí. Goleiro e treinador, verdade. Eu queria entender, cara, onde que vem essa paixão pelo carro, entendeu? Pô, às vezes eu vejo tu andando lá com aquele Chevette tonado, bom, o cara que aqui irado, mano. Eu gosto muito, é um hobby que eu, na verdade, desde moleque, sempre gostei de carro. E eu lembro que veio aquele filme Velozes e Furiosos 1, o 1 que é o melhor, depois virou ficção científica, os caras vão até pra Lua. Mas o primeiro lá, do Vin Diesel e do Paul Walker, que era o Toretto lá e o... Todo mundo brinca até, qual era o nome do cara? Fala aí o nome do Paul Walker. Brian. Do Brian. Brian. Aquele filme ali, cara, eu acho que mexeu muito comigo, e aí eu comecei a gostar muito de carro. É um hobby que eu tenho, eu gosto de pegar o carro às vezes detonado, e trabalhando ele aos poucos, cara. Eu vou pintando, eu vou fazendo o motor, vou fazendo o detalhe da roda. E eu gosto. Inclusive, eu devo ir no encontro de carros amanhã. Então, é um hobby que eu desenvolvi, que eu gosto muito, que cria amigos. Como é impressionante. O carro antigo, onde você passa, você cria amigos, meu amigo. É alguém que buzina, chave na chave. Como, mano? Meu pai tinha um desse. Cara, como aquele... E aí, vai voltar pro meu propósito. Conexão com pessoas. O carro antigo, ele te proporciona isso. Porque o nego pede para tirar foto, o nego quer entrar, o nego traz uma memória, a pessoa quer conversar contigo, e aí gera conexão mesmo. Eu acho que o que está por trás de gostar de carro antigo é o que ele traz com ele, que são essas conexões, esses encontros, esses bate-papos e essas memórias que a gente traz lá de trás. Eu lembro que o meu primeiro carro foi um Chevette 86, eu tinha 19 anos. Meu pai morava em Santa Teresa. E eu lembro que o cara passava com um chevetinho preto, pra lá e pra cá, a placa de venda. Eu falei, meu irmão, pai, tô com um dinheirinho aqui, ganhei, eu vou comprar esse carro. Eu lembro que eu comprei por R$1.000, o carro não tinha documento. o cara que me vendeu o carro, o dono tá aqui, mas eu não sei onde ele é. Meu irmão, comprei o problema, depois eu compro a solução. Eu cacei durante 2 anos o cara, consegui encontrar, passei o carro pro meu nome, reformei o carro todo. Então isso vem lá de trás, acho que muito pelo meu pai também, acabou que eu ia falar isso. Meu pai foi um cara, imagina isso, irmão, na cabeça de uma pessoa, do visionário pro louco. Meu pai abandonou um cargo na Petrobras porque ele queria ter um negócio dele. E ele até a morte, meu pai morreu muito cedo, com 51 anos, foi a maior perda que eu tive na vida, mas ele me deixou uma grande lição. Não pare, não desista, persista. Eu tenho certeza, para mim meu pai é vencedor, mas estou falando que financeiramente meu pai ia dar certo, ele morreu com 51 anos. Mas ele era um cara que ele tentava aqui, não deu certo, e eu nunca vi o cara desmotivado, triste ou parado. Não deu certo um negócio, ele no dia seguinte já tinha outro. Ele era extremamente criativo, sonhador e mão na massa. Então, eu acho que eu sou muito de quem eu sou hoje pelo que eu vi do meu pai ser. E essa história de carro me trouxe essas memórias também do meu coroa, que realmente é uma grande referência para a minha vida. Cara, o papo foi top, muito legal mesmo. A gente já tem aí alguns assuntos futuros para poder conversar. Quero te fazer uma pergunta que tu não pode falou. Fazer, pô. Eu quero falar quem a nós tem, que você não me contou. Ganhei esse presente aqui, vou reforçar. Me fala um pouco dessa tua empresa, do teu negócio, Lincoln. Agora eu quero saber de você também, meu. Agora vamos trocar. Trocou. Faço as perguntas. Cara, a Nós Tem, ela é bem fácil de entender, né? Nós somos um hub de solução para negócios, entendeu? Seja negócio local ou e-commerce também, entendeu? Então, futuramente, pode ser que a gente tenha algumas outras vertentes, né? Por exemplo, na área food e tudo mais, mas a princípio é isso. Então, tem a plataforma, né, que nasce com o intuito de não ser escravo dos grupos que existem, seja o Grupo Meta, o grupo do YouTube e tudo mais, e onde você consegue ali explorar, né, fazer a divulgação do seu produto, tendo um certo profissionalismo e sendo justo
também, né? Que eu acredito que isso ajuda também bastante um empreendedor. E também tem as partes de prestações de serviço dentro do próprio ecossistema, que é a parte de growth para negócio local e a parte de growth para e-commerce, né? Fala o que é growth pra galera que não entende, Lincoln. Bom, entrei no podcast aqui agora, ó. Então, o growth, de jeito bem fácil de você entender, né, que é o nosso público-alvo, trata-se do crescimento da empresa. Então, como a gente conversou aqui no podcast, você tem um quebra-cabeça operacional multidisciplinar. Então, dentro desse quebra-cabeça multidisciplinar, você precisa ter as alavancas certas para você conseguir ter o seu crescimento. E, além disso, é interessante que você conheça uma pessoa que entenda de mercado, né? Porque a gente sabe que existem as altas e as baixas. Então, o que eu consigo enxergar na maioria das mentorias e dos processos de prestação de serviço, que as pessoas no meio do caminho abandonam o projeto porque ela não consegue entender essa nuance, que eu estou ainda no primeiro momento da curva, estou no segundo momento da curva, estou no terceiro momento, agora é a hora de correr, agora é a hora de parar, agora é a hora de pensar, agora é a hora de estruturar. Então o growth ele pega essa saladinha de quebra-cabeça, que são vários quebra-cabeça dentro do mesmo, e consegue compilar dentro de uma metodologia específica para o crescimento da organização. Seja o e-commerce, seja um negócio local. Hoje eu ouso dizer que qualquer operação, do cara que vende uma balinha, de repente, dentro do ônibus, até o cara que ele tem uma empresa com ações abertas dentro da Bolsa de Valores, ele precisa ter esse ecossistema de growth, senão ele vai patinar. Porque é multidisciplinar, entendeu? Então, é igual que a gente estava conversando, né? Às vezes o cara fica muito focado em captura de novos clientes. Então, ele roda um tráfego pago, porque muita gente confunde growth com tráfego pago. Sim. É uma peça do quebra-cabeça, mas talvez não seja nem a mais importante. CRM e logística são outras peças que, quiçá, seja mais importante do que o tráfego pago. E aí tem alguns quebra-cabeça que aí, de repente, a gente pode sentar, conversar melhor. Esse é um papo longo, é um papo longo. E é isso, cara. A conversa foi super da hora. Vamos conversar mais, cara. Vamos trazer aí outros temas bem legal, né? De repente, tu trazer aí algum convidado junto com você. Ótimo. Pra gente fazer uma conversa bem bacana também. Acho que vai ser legal. Vamos nos despedir por hoje, né? Acho que você ainda tem uma viagem estratégica. Vou pra Petrópolis, lá, Festival do Chocolate. Opa! Ó, eu sou chocolate, meu irmão. Eu sou um cara do treino, da dieta, mas o chocolate e o café me quebram. É igual aquele menininho. E a Coca Zero também. É igual aquele menininho. Cara, eu malho pra comer, meu irmão. Eu malho pra comer, meu irmão. Lincoln, prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo bate-papo, pela troca de ideias. Sair daqui feliz. Eu acho que é dividindo que se multiplica e esse é o interesse dessas trocas. Então, muito obrigado por tudo que eu aprendi aqui contigo, pela oportunidade de falar e trazer um pouco da minha história também. Galera, ó, nós tem, ó, tá precisando de soluções. O cara é o cara, hein? Eu acredito muito. Nós tem fé, nós tem mão na massa, nós tem borogodó, nós tem força, nós tem vontade. Precisou, nós tem. Muito bom. Clebão, como é que as pessoas conseguem te achar, conversar, conhecer um pouquinho do teu dia a dia? Porque às vezes as pessoas param muito, cara, eu vou mandar ali um @ para contato de venda. Não, cara, às vezes só o fato de você estar seguindo alguém que traga um conteúdo diferenciado, vou dizer assim, de dia a dia mesmo, já ajuda bastante. Olha, o meu @ é CBR642, mas é muito pessoal e família. Eu tô até pensando em abrir um só para negócio, falando... Eu já tive um que era Nós Somos Inquietos, que foi na época da pandemia, onde eu criei uma plataforma de treinamento online para as pessoas e consultoria. Acabou que depois da pandemia eu até que fechei ele. Mas hoje é mais o meu Instagram pessoal. Mas eu tô pensando, depois desse bate-papo aí, de ter uma coisa voltado só para negócios. Eu super apoio. É, muito bom. Inclusive, nós tem. Nós tem. Olha aí, ó. Tá vendo? O que vocês não tem nada, meu irmão? Aqui tem tudo. Tamo junto. Se não tem, ainda pode ter. Pode ter, pode ter. Exatamente isso, galera. Assim nós nos despedimos. Até o próximo episódio. Galera, não se esqueça de dar o seu joinha e de compartilhar com o máximo de pessoa possível. Precisou? Nós tem. Precisou? Nós tem.